Bom dia, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor esteja com todos vocês aí. Primeiramente, agradecemos ao Senhor porque Ele nos está dando esta oportunidade maravilhosa de estarmos aí neste dia tão belo, ensolarado, para que busquemos nas Tuas palavras um pouquinho mais de sabedoria e entendimento, para que possamos honrá-lo, em santidade, porque dele vem todo o nosso entender, como tem nos ensinado que primeiro que a sabedoria do homem ela vem ao crer que Deus existe, E como nós cremos nisso e sabemos que o Senhor Deus é criador dos céus, da terra, dos mares e que tudo sobre a terra há, mas ainda temos que buscar conhecê-lo para não nos perdermos, pois mesmo ele tem nos ensinado que para enganar o povo viriam quem? Os falsos profetas. Então temos que ficar bem atentos, bem atentos. E no livro de hoje, eu sei que você aí está com a sua Bíblia, vai me acompanhar no livro de Timóteo, a segunda carta, de Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo. Por quê? Aqui está dizendo algo assim que é bem forte, bem forte. E temos que nos atentar nestas mensagens. Primeiramente, nós dizemos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não a dele, pela vontade de Deus, e segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Essa parte, irmãos, Paulo é o que? Já é uma saudação. No seu livro aí, na sua Bíblia, você pode observar, é uma saudação. Mas ele vai em quem? Em nome de Jesus Cristo. Então quero que você entenda que para me chegar até você, estou indo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, ele levou, a função de Paulo foi levar a você ou a mim o conhecimento do Evangelho nos dias de hoje. Então essa foi a missão de Paulo. Para quem acompanhou a história de vida de Paulo, não foi fácil. Ele era um dos perseguidores dos cristãos, Então ele, tanto que a caminhada dele não foi fácil, mas ele não desistiu. Porém, chegou-se a um tempo que, como ele se manteve firme, naquela época, quiseram que ele deixasse de anunciar. E sabemos que o Evangelho de Cristo Jesus é forte. Por quê? Na Bíblia, quando nós começamos do primeiro livro, na época minha de escola, era ensinado o que na escola? Que o ser humano, ele vinha de uma transformação. No meu livro estava assim, que era dos primatas, os macacos. Agora, isso foi que era ensinado, que era o conhecimento e o entendimento daquelas pessoas dessa época. A gente abria o livro na escola e vê lá as várias escalas, as modificações do ser humano, mas todas, tanto branco, tanto a pessoa de pele branca, a pessoa de pele negra, a pessoa de pele morena, ela vinha da onde? Da geração do quê? Dos macacos, dos primatas. Eu acredito que muitos aí que tem hoje assim,
nós consideramos assim uma média de uns 42 anos atrás, esse era o que era ensinado, isso era o que era ensinado a nós nas escolas, né? Porque dentro das escolas não se tinha a pregação e o ensinamento bíblico, né? Não avivava, né, a cada pessoa, né, na direção de um único Criador, né? O homem em si, ele sempre foi querer de sua natureza e descobrindo as coisas, né? E muitas delas foi se fazendo para que levasse um entendimento e um conhecimento que o ser humano nada mais, nada menos que ele era do que ele vinha de um animal, uma espécie, né? Que nem nós sabemos assim, diferenciadas, porque os animais que mais se apresentavam, que podiam ficar de pé, eram os macacos. O que mais, na época, eles entendiam que se identificava com o ser humano, né? Olha onde que estava o cabimento, né, o conhecimento e os pensamentos dessas pessoas, né, para o que elas levavam. Então, e a cada dia, por isso que eu volto a dizer, que a cada dia nós buscamos aqui, para que nós não nos percamos, né, na busca dos nossos entendimentos e conhecimentos. Porque nós iremos ler hoje aqui, no livro de Timóteo, você, com a sua Bíblia aí, estará acompanhando, né? E para que não ocorra, né, não ocorra pensamentos que eu esteja te enganando, você aí estará acompanhando com o seu celular, seu computador, né? Se você tiver a Bíblia aí escrita na mão, então você vai acompanhar com ela. E aí diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Irmãos, está aqui, ele já está dizendo, ele já está mostrando o que nós devemos fazer sem cessar as nossas orações à noite e durante os dias. Isso ela tem que ser ininterruptas. Às vezes você está no seu trabalho, no seu estudo, e você não consegue, às vezes não acha o tempo. Então você vai meditar na oração, né? Desde o momento que também não te prejudique no que você esteja fazendo, você vai em oração, começa a meditar. Às vezes você está olhando, se tem essa oportunidade de estar num determinado serviço aí que te possibilite a meditar, então você vai estar meditando dia e noite, né? Porque é nele, é na oração, a qual nos ligamos a Deus Pai. Então ali Ele estará nos fortalecendo e nos trazendo, né, as respostas quando precisamos delas. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha como que é forte. A certeza é a convicção daquela fé da geração, né, passada, a qual ela era, como está escrito aqui, não era fingida, ela era verdadeira. Ela não era uma fé só de aparência, né? Como muitos casos podemos observar hoje que algumas pessoas carregam com elas, né, aquela fé vagarosa, fingida, né? Talvez não seja o seu caso, mas talvez você possa conhecer alguém a esse modo, porque a fé é algo que está constante na pessoa, ela não passa por variações, ela está sempre ali lado a lado. Você consegue identificar, né, a pessoa que ela está ligada diretamente a Deus, né? Ela não está assim só nos momentos bons falando de Deus,
mas ela está também nos momentos difíceis agradecendo a Deus, louvando a Deus, né? Então o fundamento principal é esse. Por que que Paulo ele nos apresenta assim, de noite e de dia permaneça em oração? De noite e de dia. Então durante a noite você vai estar em oração e durante o dia todo permanecerá em oração, né? O apóstolo Paulo ele é bem assim esclarecido a qual modo você deve se permanecer, não uma fé fingida. Hoje está tudo bem, então obrigado, Senhor. Não. Hoje está ruim, eu não quero nem saber de ir na igreja, não quero saber de ler a palavra. Não, você tem que estar 100% ligada a Deus, tanto no momento bom como no momento ruim, mesmo em dia de chuva e em dias sem chuva. Então o fundamento principal é esse. Porque ele diz assim, que a avó e a mãe, elas já traziam aquela fé, já carregavam com ela, né? Então hoje, se você olhar para sua avó, que ela frequentava uma igreja e ela carregava com ela a Bíblia. Quando a pessoa ela carrega com ela vai na igreja, ela está carregando o quê? A presença de Deus com ela. Porque são as palavras que ali estão, né, de Deus. Então ela está ligada, ela está junto àquela fé, movida por aquela fé. E a mãe dela, né? E a mãe dela é Eunice, a filha. Então o que acontece? Você estando, vindo, né, primeiramente, de direções, né, passadas que levam a Deus, porque você vai desviar o seu caminho. No livros, né, anteriores, nós percebemos que o povo, ele se desviava porque eles almejavam ter alguma coisa que eles pudessem tocar para adorar, para se prostrarem, para reverenciarem. E Deus, ele diz assim, que ele é Pai e Filho. Deus Pai veio em forma de Filho, Jesus Cristo, para que o povo retomasse os caminhos que levam a Deus. Então há uma dificuldade. Agora eu vou dizer para você por que há essa dificuldade até os dias de hoje. O povo ainda insiste em algumas coisas. Nós vamos permanecer nesse mesmo livro de Timóteo, só que agora nós iremos para o vamos ver aqui os últimos que está, eu acho, passando, deixa eu ver, tá, aí nós vamos aqui no 1 Timóteo, nós estávamos no 2, né, na segunda epístola, agora nós voltamos para a primeira, no versículo 6, inciso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que segundo a piedade é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Então, tudo que for ensinado que saia da direção de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo ocasionará estas circunstâncias na vida da pessoa. Ela passa a estar como? Numa situação que perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando
que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, temos que ficar bem entendidos, né? Que virão os falsos profetas. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, presta atenção. Onde você for buscar algo que seja para te ligar a Deus, tem que primeiramente apresentar-te o caminho. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de mim, do Senhor Jesus Cristo, chegarão ao Pai. Porque Ele é Deus Filho e Ele leva ao Deus Pai. Então, simplificamos que o que não estiver na Bíblia, o que não estiver nas Escrituras Sagradas, não conduzirão você a Deus. Não conduzirão você à paz, à liberdade, à boa direção. Se lembrarmos um pouquinho, podemos ter como princípios dos primeiros livros. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Irmãos, o que é a separação da luz e as trevas? Se Deus foi o Criador e fez a separação da luz e das trevas, Deus ele fez a luz, o dia, vamos considerar assim, o dia, a luz solar, o dia. Nós andamos e tudo vemos. E a noite? E a noite? Ela é o quê? Uma escuridão. Então você não conseguirá ver nada. Se você estiver na beira de um abismo, você cai, porque você não estará enxergando. E o que é estar? Estar nas trevas. Vamos considerar assim, o que é estar nas trevas? Podemos fazer a colocação de que você sai, vai para um passeio, e nesse passeio que você for, que você estiver, você não irá ter acesso a uma lamparina ou uma lanterna. Então, durante o dia todo, você está vendo tudo à sua volta. À noite, você não conseguirá ver nada. Então, à noite, as trevas, ela vai impedir com que você observe, né, o que? A beleza da criação de Deus na Terra. Eu acredito que desse modo você possa ter entendido um pouco. Se eu disser para você que se você pegar essa caneta, olha só, pegar essa caneta, começar a queimar ela, derreter ela, fazer um fogo nela,
E essa fumaça que vai sair dessa caneta, você inalar ela, irá te fazer bem ou mal? Se você afirmar para mim que estará te fazendo bem, você está em trevas. Porque você vai ter um momento que poderá observar que esse produto, ele é o quê? Ele é tóxico. Então ele estará te fazendo mal. Podemos entender que a tua insistência em querer inalar toda essa fumaça é o que? É o momento que os seus pensamentos estarão em trevas, porque estará te enganando que isso estará te fazendo bem. Correto? Então é basicamente este o pé da coisa, né? Vamos dizer assim. É buscar o que? O entendimento. O entendimento te trará vida, né? Te manterá em vida também. E se você lá estiver à noite, você vai fazer o quê? Quando você souber que a noite está se aproximando, você vai preparar um lugar para você poder repousar. E no outro dia você retomar a sua caminhada, mas com a luz, que a luz te dará direção. Então a luz, a Bíblia é considerada a luz porque ela está te dando uma direção, para que você consiga, né, cada dia ou até prolongar os seus dias de vida neste mundo, nesta terra. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. A separação de águas e águas. Nós sabemos que temos a água do mar e temos a água de rios. Nós consumimos mais águas dos rios, que elas são águas próprias para o consumo humano. E as águas, né, dos mares, devido à sua quantidade, né, de sal, então ela não pode ser, sem um princípio de um tratamento, consumida, e não serve nem para uma plantação, né? Então, primeiramente, é esse modo qual nós temos que direcionar os nossos pensamentos, o que é uma água boa, né, e o que é uma água que não é boa. Por isso que está separação entre águas, né? E isso também nós podemos usar como? O que são as águas salgadas, né? As águas salgadas nós poderemos considerar que é tudo aquilo que não lhe fará bem, né? O que não lhe fará bem? Usos, né? Nós poderemos considerar os uso de bebidas fortes, drogas, cigarros, cigarretes. Isso não te fará bem, correto? E quais são as águas que nesse modo nós podemos considerar que seriam as águas doces, as águas boas? Tudo que faz você se sentir bem e traz e renova a tua vida, né? Se você considerar que pegando um copo com água salgada e um copo com água doce, qual que você irá conseguir beber, né? Será que estará mais pura? Será água doce, e água salgada não poderá ser consumida, como que você não irá aguentar o sabor dela, né? Então, e fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Chamou a Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. A porção seca foi quando começou a surgir a terra, né? A parte sólida do planeta. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então viu Deus, ele percebeu que ali era bom.
Depois Deus fez o que? A criação da vida vegetal. Então, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro livro de Gênesis, nós vemos assim, nós entendemos que houve um Criador, né? E daqueles ensinamentos, né, dos últimos 40 anos, nas escolas era o que? Você viria, né, o ser humano, ele vinha de uma raça, né, de macacos. Nós abrimos os livros, as cartilhas, e estava lá, né, a formação até quando ele foi passando para a fase adulta, né, vamos considerar assim. Então, nesse caso, buscamos na onde? A Bíblia, para que possamos ter o entendimento, né? Porque a Bíblia nas escolas ela teve uma certa assim dificuldade de ser apresentada para as gerações, né? Tanto que, se lembrar nos tempos passados, também não se tinha, mas as famílias se concentravam, né, e assim, na época dos vilarejos, aos domingos nas igrejas. Como predominava-se o catolicismo, então somente assim e exclusiva e da igreja pelas famílias era mais aos domingos, pois trabalhava-se de segunda a sexta-feira, o sábado descansava e o domingo a família ia à igreja. Só que com a mudança de comportamento dos últimos anos, observamos que nem o sábado a pessoa descansa e nem no domingo estão buscando ouvir a palavra de Deus ou se reunir, né, para buscar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E que, de certo modo, isso faz e traz para a pessoa, né, um encher, né, traz uma renovação, pois sabemos que o domingo é o primeiro dia da semana. Por isso que é o domingo, né? E segunda, se você entender, é segundo, né? Não é primeiro, é segundo. Então, é o segundo dia da semana, né? Então, nós sabemos que precisamos que esteja, né, bem entendido nesta parte. Por quê? Agora nós voltamos no livro de Timóteo, né? Aonde nós podemos encontrar os falsos profetas, né? Os falsos mestres, né? Se nós, segundo a Bíblia, se nós buscarmos um pouquinho mais de entendimento, nós conseguimos identificar que há uma dificuldade em a pessoa em si, ela descobrir se ela está indo ou não para o bom caminho, se ela está sendo direcionada. Se você vai à igreja, você tem que levar a Bíblia. Estando na igreja, você vai ler a Bíblia. E na Bíblia ela está dizendo aqui: você irá conhecer a quem? A Deus, né? No livro de Tito, nós também temos aqui sobre os falsos mestres. Por quê? Tito 1, né? Tito 1, inciso 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, os homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância.
Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Isso é uma coisa bem fácil de ser notada. Então, meus amigos, preste bem atenção. Quando você vai procurar entender, conhecer a palavra e se alimentar dela cada dia. Então, sempre um pouquinho para que você alcance e se encha do que? Da presença e do entendimento da palavra de Deus. Certo dia, uma pessoa perguntou assim para mim assim, mas todas as igrejas, todos os lugares, eles falam que o Deus é o mesmo. Bom, como nós sabemos, o que está na Bíblia é que só tem um caminho que leva a Deus. E é Jesus Cristo. Nós saímos da lei do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que foi quando Deus Pai, se transformou em Deus Filho para que o povo retomasse o caminho, retornasse o caminho a Deus através de Jesus Cristo. Agora, se eu for falar para você que a religião A, religião B, elas também buscam o mesmo Deus, se elas estão fundamentadas nos princípios do Evangelho, que é ensinado na Bíblia Sagrada, então está de fato correta, não está? E agora, se ela não está, o que ela está ensinando? Tudo vem o quê? Do que está sendo ensinado. Quem levará você, meu amigo e minha amiga, a Deus? Está dizendo. Se no Antigo Testamento o povo foi criando com as suas mãos deuses para serem cultuados e adorados, eles deixaram de buscar e se ligar espiritualmente a Deus. Então eles estão focados naquilo ali, eles estão querendo representar Deus com aquilo ali, Outros casos nós poderíamos dizer assim: por que Maria ela foi a geradora de Jesus Cristo? Se ela era uma mulher pura, uma mulher virgem, porque Deus, ele teria que se formar num corpo de homem, mas livre do quê? Do pecado. Do pecado. Então, foi através de Maria, de uma mulher virgem, que ele foi gerado. Por quê? Ali estaria o quê? O Filho de Deus.
Então ele teria que ser puro e santo, já no ventre. E como nós entendemos isso? Que se houvesse a relação, né? A relação sexual, onde ali estaria sendo gerado, então viria através do quê? De um pecado. Como no início nós entendemos, quando Deus fez Adão e fez a Eva, o que foi gerado depois do erro de Adão e Eva? Foi considerado como pecado, porque eles tiveram a relação sexual. E através deles, dos dois, de Adão e Eva, então foi se gerando, né, um povo. Então temos toda essa descendência. Então, para que fosse único e verdadeiro, consideramos o que? Essa situação da formação no ventre de uma virgem do Senhor Jesus. E que desse modo, então, foi se seguindo, né, muitas direções. Em alguns casos, em alguns lugares, então se idolatriam o quê? O nome Maria por ter sido mãe de Jesus. Tanto é que, né, após Jesus, Maria teve outros filhos. Então Jesus nem teve irmãos após ele, né, mas não vieram como ele. A formação de Jesus, ela foi única. Por isso que ele é único, né? Ele é o começo e o fim. Que dele foi o princípio e o fim. Não houve ninguém mais deste princípio. Em nenhum momento na nossa Bíblia relata algo como aconteceu com a formação do Senhor Jesus Cristo na vinda dele, né, de Deus, na vinda de Deus para essa terra. Então, se a pessoa ela estiver indo, o lugar que ela estiver indo, ali estiver ensinando ela o que está nos conceitos bíblicos, então ela está sendo bem direcionada. Agora, se não for, então a pessoa ela tem que despertar. Ela tem que despertar. Se assim é dito, se aqui assim na Bíblia é dito que Deus, quando ressuscitou Jesus Cristo disse que não deixaria o seu povo que cresce nele desamparado, porém habitaria naquela pessoa o Espírito Santo. Então, assim, nós cremos que as pessoas que o aceitam e que os buscam de todo o coração, então ali estará habitando o que? O Espírito de Deus, é o Espírito Santo, até a volta novamente do Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, eu gostaria que você pensasse bem, refletisse bem nesses versículos os quais Deus nos concedeu a oportunidade hoje, para que você analise, pare, pense, né? Reflita, volte à leitura, né? Quantas vezes você achar que for preciso. Se ainda restar alguma dúvida, certamente pertinho de você aí tem uma igreja que estará de portas abertas, um pastor, um bispo, né, um obreiro, que estará podendo ainda mais te ajudar nas suas dúvidas, nas suas respostas, né? Por quê? Sabemos que
no princípio, né, já tivemos dificuldades em que as pessoas aceitassem a Jesus Cristo, as pessoas concordassem ali com os ensinamentos. Porque algumas pessoas as procuram resolver as coisas com as próprias mãos, com os próprios conhecimentos, entendimentos. Eu falo isso porque às vezes a pessoa está assistindo um programa de televisão de uma igreja e está lá mostrando, a pessoa está testemunhando, ela está mostrando lá que Deus curou a pessoa, Deus trouxe libertação para a pessoa, mas ela não está acreditando. Ou simplesmente ela está esperando receber aquilo no modo dela. E não é. Aquela pessoa, quando ela foi à igreja, ela aprendeu que como ela tinha que se ligar a Deus, como diz aqui na oração, noite e dia, todo coração, limpa os pensamentos, tira a mágoa, né? Se santifica e aprenda o caminho, que é através do Senhor Jesus Cristo, que não há outro que leva a Deus. Porém, os falsos mestres estarão aqui desviando o povo desse entendimento, dessa direção, né? Então, isso daí tem que estar bem notório no entendimento da pessoa, que ela somente ela conseguirá chegar a Deus aprendendo o caminho certo. E que nesse caminho, irmãos, vem o mal, ele se levanta da direita, da esquerda, à frente e atrás de você, para que você não permaneça. Mas quando se está ligado a Deus, então Deus vai te guiando, vai te guiando. Então faz você manter o controle na sua esquerda, faz você manter o controle na sua direita, faz você se manter em foco. Vem as avalanches e você está com Jesus. Aí você está cantando, nesse caminho eu não desisto, estou com Jesus, estou com Jesus. Por quê? Ele vai passo a passo te levando, te conduzindo. Como que ficaria hoje se a pessoa chegar assim? Eu lembro uma época, eu vou dizer para você assim, eu lembro uma época eu andava pela rua e via bastante cigano para a rua, né? Aí os ciganos, as ciganas, né, chegavam assim, viu, deixa eu ler o seu futuro aí na sua mão. Mas o meu futuro pertence a Deus. Ah, mas o porquê? Por que eu vou estar também ansioso? A ansiedade não é de Deus. Porque o amanhã pertence a Deus, né? Então não vai resolver, ela vai estar te mentindo. Porque na Bíblia também está ensinando que isso daí são os espíritos o quê? Enganadores. Mas se você ainda restar alguma dúvida, podemos usar isso daí como um exemplo. Se você conhece algum lugar que tenha, né, alguma cigana ou cigano, né, se você conhece, né, alguma igreja de perto, peça para ele ali e querer ler a mão do pastor, do obreiro, do bispo, né? Aí você vai escutar o que ele vai falar, entendeu? E às vezes ele nem vai, talvez ele vai até brigar com você, possa até xingar você, entendeu? Mas é assim, porque é onde se encontra, né? Mesma coisa, você vai, como uma pessoa ela vai falar com o espírito de quem já morreu. O único espírito que está para habitar o corpo da pessoa é o Espírito Santo. O que não vem de Deus não é de Deus. O que não vem de Deus estará somente te enganando e mentindo para você. Porque Deus é Deus.
E ele colocou nas suas escrituras o bom caminho e mostrou os que levam para o mau caminho. Mas isso é se você aceitar e você crer. Aí sim. Agora, ao contrário, né? Fica a critério de cada um o caminho que quer seguir. Mas eu sei. E se você está com algum problema, como que você vai falar com Deus? Quem que vai resolver o seu problema? Quem que vai te dar a direção? Então tem que ser Deus, né? E se você ficar dependentemente de Deus, Ele vai aos poucos te mostrando, Ele vai te direcionando. Agora, se eu for num lugar, porque lá eles falaram que lá eles invocam os espíritos, o espírito vai falar com quem já morreu. Você vai lá que não sei quem vai escrever lá que quem fulano já morreu, você entendeu? Já morreu, já foi. Mas lembre-se muito bem que a cada um de nós é independente, tá? Tanto você aí como eu aqui carregamos um juiz dentro de nós. O juiz da libertação, da salvação, né? E esse juiz está aqui, que é a consciência. Então, se você estiver certo no que você está fazendo, né? Então, você não será acusado. Mas se você estiver fazendo algo errado que só você está vendo, não se engane, porque Deus também está vendo o que você está fazendo de errado, o que você fez de errado, e Ele vai te mostrar, vai te mostrar, porque o mal ele só está esperando o momento certo para pedir para Deus poder te tocar.